Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui novamente para conversarmos um pouco e falarmos sobre as coisas de Deus. E hoje nós queremos trazer um assunto que realmente a gente precisa de aguçar um pouco mais com a gente mesmo no nosso dia a dia, que é oração. Viu, Salete? Nós vamos trabalhar esse assunto de oração. Se apresenta, eu sou o pastor Daniel Lemes e essa é... Eu sou Salete Lemes, esposa do pastor Daniel Lemes, sou psicóloga e estou aqui para compartilhar com vocês hoje sobre esse assunto que é muito interessante e importante na nossa vida. Eu quero começar a observar o que Jesus nos ensina. A gente sempre fala da oração, que é uma oração universal que a gente chama, que as pessoas chamam, que é a oração do Pai Nosso. E uma das coisas dentro da exegese que a gente precisa de observar, que a oração do Pai Nosso não foi feita, não foi ensinada para ser repetida do jeito que a gente aprendeu a repetir. A gente só aprendeu a repetir, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, mas muitas das vezes nós não preocupamos em trazer o sentido profundo da oração do Pai Nosso. Eu quero falar um pouquinho a respeito, porque a oração, Jesus, ele quando foi começar o seu ministério, ele começou com oração. A Bíblia diz que ele saiu, foi levado pelo Espírito ao deserto, e ali no deserto, então, ele ficou 40 dias orando e jejuando. Quando entrou o 40º dia, o Jesus então teve fome, o tentador veio aproximando. E no decorrer do ministério de Jesus, Jesus constantemente se retirava para orar. O que me traz, então, o que me chama a atenção, que me traz a uma reflexão, se Jesus, o Filho de Deus, constantemente aqui na terra, se retirava para orar, se retirava para consagrar, para ter esse momento de interação com o Pai. E eu? E você? E você, Salete? Você estava falando, eu lembrando. Pastor, você orou para começar seu ministério? Comecei. Eu comecei e foi uma luta tremenda, porque quando Deus me chamou para o ministério, eu queria ser empresário. E quando eu aceitei, eu concordei com Deus, olha eu concordando com Deus, do meu jeito. Eu falei, Senhor, então tá, eu vou para o ministério. Eu vou para o ministério, mas eu quero um ministério itinerante. Que eu viajo, como você canta, eu falei, ela canta, eu viajo, eu prego, e eu não tenho responsabilidade nenhuma com ninguém. E nas minhas orações, estava tudo ok, isso é as minhas. Mas a resposta do Senhor veio e falou, não é assim. Que eu deveria assumir uma igreja local, trabalhar numa igreja local. Então, minhas orações me levou justamente a entender que eu tinha que obedecer o propósito de Deus. Quanto a mim, a minha vida, ela é regida por oração. Nos conhecemos e a gente, quando se conheceu, nós não tínhamos essa intimidade com Deus. Nem orávamos. Não orávamos. Não sabíamos nem o que era orar. Não sabíamos nem o efeito da oração. Porém, a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus, foi num momento da nossa vida, e acho que isso é um assunto pertinente para a gente tratar aqui e contar aqui, porque a nossa vida foi resposta de oração. O nosso casamento, a restauração do nosso casamento foi resposta de oração. Nós estávamos no fundo do poço, no nosso casamento, nós estávamos no fundo do poço, quando Jesus foi apresentado para mim. Naquele dia, eu comecei a seguir o Senhor, porque a minha mãe era alcoólatra, ela precisava de Deus. Mas quando eu me aproximei do Senhor, eu percebi que tanto quanto a minha mãe, eu também precisava de Deus. A partir daquele momento, eu entreguei minha vida a Jesus, e se eu fosse contar aqui, a gente ia levar muito tempo, né? Mas enfim, a partir daquele momento, por acompanhar a minha mãe e achar que ela precisava, eu percebi que eu precisava tanto quanto. Estava vivendo um momento da nossa vida, nós estávamos vivendo um momento da nossa vida que nós enfrentávamos muitos desafios.
onde a gente não tinha força para lidar com os desafios do casamento. Não tínhamos nem força, nem sabedoria. Nós não tínhamos. Então, naquele momento, Jesus entrou na minha vida. E a partir dali eu entendi o que era orar. Eu entendi que eu tinha livre acesso a Deus, como a palavra de Deus, ela nos ensina. Que nós temos um sumo sacerdote. Que nós temos livre acesso a Deus. Que Jesus, ele, ao morrer na cruz, ele rasgou o véu que nos separava. E agora nós, meros seres humanos, temos acesso a Deus. E aí eu comecei, então, a buscar a Deus na minha vida, no meu casamento. E aí, pastor Daniel, meu amor, você sabe, né? Como é que foi a história? Ele nem queria saber de crente. Ele falou assim para mim, eu cheguei bem animada em casa. E eu falei assim, amor, sabe o que eu fiz? E ele olhou assim para mim, sei. Passou por esse negócio de crente, né? E eu falei, E ele disse assim, e eu falei para ele assim, você importa de eu ir à igreja? Que eu era brava, muito brava, mas eu era submissa. Sabia que eu descobri com os anos que eu sempre fui submissa? Ser brava, valente, não quer dizer que você é insubmisso. E eu descobri que eu era submissa, sempre fui, porque eu ainda perguntei para ele se eu poderia ir para a igreja. E ele disse assim, pode. Mas não me enche o saco com esse negócio de crente. Eu não quero crente maçambar na minha porta. E dali para cá foi oração. Então eu aprendi a orar e pedir a Deus. E, gente, eu preciso contar para vocês de uma resposta de oração que o meu amor vai lembrar disso. Que a gente estava passando por uma situação, eu tinha um dinheiro guardado. Naquele dia, chegou uma pessoa na porta da nossa casa e pediu uma ajuda. E quando ele pediu aquela ajuda, eu falei assim, eu não tenho dinheiro, mas eu tinha um dinheiro guardado que era para pagar um consórcio, que venceria na segunda-feira. E eu falei assim, e agora? Eu estou mentindo, né? Porque eu tenho. Pensei, mas não é meu. Aí eu ficava me justificando. Eu peguei aquele dinheiro e passei para aquela pessoa para ajudar. Comprei o que ela estava vendendo, que ela estava pedindo ajuda, né? E falei, Deus vai responder. Deus vai me ajudar e Deus vai prover. E aí, no outro dia, eu não consegui repor aquele dinheiro. Já era final de semana, não tinha perspectiva para mim de conseguir dinheiro para repor aquele dinheiro, porque era final de semana não trabalhava. Na segunda-feira de manhã, vencia aquele pagamento que eu tinha que fazer. E eu peguei e falei, meu Deus do céu, agora... Gente, eu lembro até hoje, era R$10. Faltava R$10 para inteirar. Eu falei, e agora? Não vou conseguir pagar. Aí eu peguei, fui para a intercessão, orei, estava lá e orei naquele dia. Falei com Deus. Naquele mesmo dia, chegou uma irmãzinha, ela era aposentada. Ela falou assim, ô irmã Salete, olha aqui, eu trouxe um presentinho para você. Me deu um envelopinho. Eu cheguei em casa meio triste, porque eu já tinha que resolver a situação e eu ainda não tinha conseguido aquele dinheiro, aquele valor. E eu peguei, então, abri, tinha 2 borboletinhas. Essa senhora chamava Antônia, irmã Antônia, ela não está mais no nosso meio hoje. O Senhor já acolheu ela. 2 borboletinhas de colocar na geladeira. E aí, lá eu olhei, tinha um papel enrolado. Quando eu olho lá, gente, sem mentira nenhuma, eu peguei aquilo lá, desenrolei, tinha R$10 lá dentro. Eu não entendi. Eu entendi que era Deus respondendo o meu pedido e me honrando. Mas, sinceramente, só obra de Deus, porque não tinha por que aquela irmã me dar R$10. As borboletinhas tinha, porque está agradando, né? Mas o dinheiro não tinha sentido. Então, isso é resposta de oração. Oração é isso. Resposta de oração. Interessante que a neurociência já fala sobre oração. Quando a gente vai estudar na neurociência, nós vamos entender que a neurociência diz que a oração traz alguns benefícios para o nosso corpo e um benefício significativo para o nosso cérebro, benefício significativo para as nossas emoções, para a saúde mental. E quando Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, ele não estava querendo trazer uma oração repetitiva.
Ele estava querendo trazer para que nós possamos aprender a observar. Ele diz assim: portanto, quando vocês orarem, vocês devem orar assim. Como que ele estava ensinando? Ele fala assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. E ele continua dizendo, mas eu quero observar detalhes com vocês. Quando ele diz assim, Pai nosso que estais no céu, ele está ensinando que Deus, ele está acima de todas as coisas e ele deve ser reverenciado acima de todas as coisas e reconhecido acima de todas as coisas. O nome do Senhor precisa de ser santificado. Quando nós oramos por orar ou nós rezamos por rezar, nós também estamos dando alguns benefícios para o nosso corpo. Mas nós não estamos exaltando o nosso Deus como ele exigiu que nós exaltássemos. Por isso, nós precisamos de observar não só como repetitivo. Não tem problema, pode continuar repetindo, melhor do que não fazer nada. Então, continue repetindo, mas sempre você precisa de olhar. Quando você falar Pai Nosso, você entender o que você está dizendo. Eu não estou simplesmente falando Salete, eu não estou simplesmente falando Daniel, eu estou dizendo e me voltando um Deus soberano, único, um Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Criador dos céus e da terra, que não está alheio à minha situação. Então, o Pai Nosso é justamente reconhecer a grandeza de Deus. Também santificar o nome dele. O nome dele é santo, mas eu tenho que santificar e santificar na minha vida, o meu comportamento também. Quando ele diz assim, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. E fazer a vontade de Deus é muito simples. Quando Deus me chamou para o ministério, eu achava que era do meu jeito, não do jeito de Deus. E quando nós oramos aqui o Pai Nosso e falamos assim, faça-se a tua vontade, nós estamos dizendo para Deus, Senhor, que não seja a minha vontade. O apóstolo Paulo aprendeu de uma forma grandiosa. Ele diz assim, agora não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu tenho que me submeter à vontade de Cristo. A oração do Pai Nosso é justamente isso. Quem manda em mim? Quem conduz? Quem conduz a sua vida? Quem conduz os seus desejos? Algumas vezes, eu me lembrei aqui quando eu comprei o meu primeiro carro. Gente, era o meu objetivo, comprar o meu primeiro carro. Quando eu fui comprar o meu primeiro carro, eu saí 7 horas da noite para comprar o carro. Não faça isso, tá? Porque não dá para ver direito. E eu comprei o carro e levei para casa. Paguei o carro e fui embora para casa. Do outro dia cedo. Quando eu vi o carro, eu falei assim, não dá, eu não quero esse carro. Liguei pro carro, falei, não dá para ficar com esse carro. Eu tive que pagar na época um arrependimento de R$100, porque eu estava tendo um arrependimento do negócio. Mas eu fiz. E aí alguém me perguntou, você orou? Orei. Mas eu não fiz a vontade do Pai, eu fiz a minha vontade. E corre um grande risco quando a gente fala assim, seja feita a tua vontade, a gente não cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é única e é inegociável. Deus não negocia, não barganha. Por isso que o Pai Nosso ele é tão profundo. Quando ele fala assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, tem um problema, que Jesus, ele mais na frente, você vai ver aqui no capítulo 6 de Mateus, versículo 33, ele fala assim, buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Mas antes disso, ele fala assim, não fique ansioso por coisa nenhuma. Não fique ansioso pelo que comer, pelo que vestir. Não fique. Quando ele está falando assim, o pão nosso de cada dia, ele está dizendo, confia em mim que eu sustento a cada instante, a cada momento. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando. Mas se você, nesse momento, está assistindo esse vídeo, que você possa se ajoelhar e começar a orar a Deus. Se você não souber orar, fala para ele que você não sabe orar. Se você não sabe o que dizer, fala para ele que você tem dificuldade de dizer. Mas se você começar a expor para ele, com um coração aberto, esse Deus que é um Deus santificado, um Deus único, poderoso, ele sabe o que você precisa. E na oração, ele vai responder conforme a vontade dele. Eu lembro quando a minha esposa falou, olha,
eu passei por esse negócio de crente, ou seja, crente é acreditar em Deus, servir a Deus. E eu falei, eu não quero saber desse negócio, não me enche o saco. E Deus foi transformando a minha vida, porque ela ia ouvindo a palavra de Deus, e eu queria conhecer mais da palavra de Deus, eu queria conhecer mais desse Deus. E quando a gente vai observar, a Bíblia diz, ó, confia no Senhor. O pão nosso de cada dia é isso, confia no Senhor em tudo. Se tem uma dívida para pagar, confia que Deus vai te dar condições. Se o sustento não está adequado, confia que Deus vai dar as condições. Se o trabalho, se capacite, se prepare, porque Deus vai abrir porta onde você nem esperava, Ele vai abrir. Então a gente precisa entender que a oração do Pai Nosso é uma conexão com Ele, não repetir palavras. Por isso ele fala assim, perdoa-nos as nossas dívidas. A oração fala isso, né? E o quanto nós temos dificuldade de perdoar. Não é verdade, Salete? Sim, perdoar não é fácil, mas perdoar é libertador. E a gente precisa entender isso. Ouvi um podcast, né? O pastor estava aqui com você e vocês falaram muito sobre isso. E é isso, perdoar não é fácil, mas é libertador. E não só pensando nessa área espiritual, né? Nessa área cristã, mas a própria psicologia. É algo que a gente observa dentro do consultório. A pessoa só consegue resolver as suas questões internas quando ela consegue perdoar, sabia? E vou falar mais para você. Às vezes, tem pessoas que até perdoam o outro, liberam o perdão, mas não conseguem se perdoar. E se perdoar é ainda mais difícil do que perdoar o outro. E às vezes você fica nesse sentimento ainda, porque você fala, não sei, porque eu já liberei perdão, mas eu não estou bem, eu não consigo mudar o sentimento. A questão é que você perdoou o outro, mas você conseguiu se perdoar também? Então, perdoar é libertador. E a gente precisa entender. Chegar diante de Deus, não precisa de um método para chegar diante de Deus. Eu não preciso de um método para chegar diante do Pai. Eu preciso de um coração sincero. Eu preciso ter essa convicção de que Deus está me ouvindo, de que Ele está com as suas mãos estendidas. Isaías 59. Isaías 59 diz, né, que o Senhor Ele está com as suas mãos estendidas e que seus ouvidos estão atentos à oração que se faz. Mas os vossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, o que eu preciso entender é que para chegar diante do Pai, eu tenho que chegar com o coração entregue, aberto, e eu preciso entender que perdão me liberta. Como que você vai orar um Pai Nosso e falar assim, perdoa-nos, pedir perdão para Deus, como eu tenho perdoado, se eu não perdoo? Se eu não perdoo, Deus não vai perdoar. Porque no capítulo 6, da onde eu estou lendo, no versículo 14, diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, na oração do Pai Nosso, não é só repetir, é ter uma ação perdoadora. Perdoar o outro e nos perdoar. Porque se isso não acontecer, não tem conexão na oração. Não tem conexão nesse momento de reza. E eu preciso de entender isso. Por isso que ele fala, que ele nos leva a entender essa grandeza. E aí ele continua, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Eu costumo dizer que a oração do Pai Nosso, ela não termina aqui. No versículo 14 e versículo 15 é continuação dela, para a gente entender a grandeza da oração do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso não é simplesmente o meu falar com Deus. Ela é o meu falar com Deus, mas ela é também o meu relacionamento com as pessoas. Se eu tenho uma dificuldade com relacionar aqui, eu vou ter uma grande dificuldade de resolver a minha questão com Deus. Então eu preciso de resolver aqui, tanto com as pessoas como comigo mesmo. A oração do Pai Nosso só vai ter efeito na sua vida o dia que você entender que ela é uma situação que deve ser implantada, resolvida aqui na Terra. Falar por falar, como diz um amigo meu,
até papagaio fala. Então, ele pode repetir uma oração, mas a oração é uma conexão. A oração é uma aproximação de Deus, mas é para cumprir aqui na terra tudo aquilo que ele falou. É eu engrandecer Deus aqui. Como que eu engrandeço Deus aqui? Como que eu santifico o nome de Deus aqui? Com as minhas atitudes, com o meu comportamento. Como que eu vou pedir perdão para Deus se eu não perdoo? Então eu tenho que aprender a perdoar. Percebeu que a oração do Pai Nosso ela é uma conexão entre eu e Deus e eu e as pessoas? E quando você começar a fazer isso, que não é fácil, mas quando você começar a fazer isso, você vai conseguir a olhar para a sua vida e para a vida das pessoas e para o próprio Deus de uma forma diferente, de uma forma grandiosa. É isso que a oração do Pai Nosso nos ensina. E quando você ora, o seu corpo vai respondendo, o seu cérebro vai trazendo química para o seu corpo de um prazer, de um momento realmente de conforto. É isso, Salete? Sim, a oração, ela é como se, vou falar de uma forma bem assim, artificial, né? Mas é como se você estivesse fazendo uma terapia e Deus fosse o terapeuta. Ele é o psicólogo daquele momento, né? Então, por quê? Porque para uma terapia ela funcionar, o seu processo terapêutico ele ser bem sucedido, é necessário que você tenha total confiança no seu terapeuta, o psicólogo, seja. E diante de Deus é isso que a gente faz. A gente chega sem restrição. Diante de Deus, sozinho, no nosso quarto, nós podemos chegar até Ele, falar aquilo que eu jamais falaria com ninguém. Diante do Pai nós conseguimos fazer isso. É exatamente por isso que a gente tem esse estado de relaxamento mental, né? A gente tem consegue tirar de dentro aquilo que está nos incomodando, porque eu encontrei aqui diante de mim, mesmo que de uma forma invisível, alguém que eu tenho confiança de falar tudo que eu preciso. E eu sei que ele está aqui. Então é isso que eu me sinto, naquele momento, acolhida ou acolhido de alguma forma. E sentir-se acolhido é tudo que um ser humano precisa. Acolhimento. O ser humano, ele existe para ser acolhido. Já pararam para pensar que no ventre da nossa mãe nós estamos plenamente acolhidos? A gente chega no mundo de forma plena e acolhida. Porque no ventre materno, no útero da mãe, nós temos tudo que nós precisamos. E nós somos as nossas necessidades, elas são respondidas no mesmo momento que nós precisamos. Depois que a gente vem aqui para fora, não. Aí a criança já chora, não sabe falar. Ela está chorando, ela quer comer e a mãe acha que está com dor. Ela está com dor, a mãe acha que está com fome. A gente demora muito para interpretar a necessidade da criança. E aqui não, aqui ela é totalmente acolhida. E aqui fora, nas nossas emoções, principalmente falando da nossa espiritualidade. Porque o ser humano, ele precisa cuidar tanto das suas emoções quanto da sua espiritualidade. E não tem como nós desvincularmos isso. Não dá para poder você olhar para o ser humano e achar que você pode cuidar dele apenas olhando para a espiritualidade. Porque ele é ser humano ainda. E o ser humano ele tem necessidades físicas. Mas também ele é espiritual. E ele tem necessidade espiritual. E no Pai, nós encontramos esse acolhimento. No Pai, nós encontramos. E para a gente fechar aqui, eu quero ler aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 16, fala assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Não que eu sou o justo, mas o Cristo que está em mim me justifica. E é isso que a gente precisa entender. E quando o Tiago está dizendo, confessai os vossos pecados, ele está dizendo que a Salete acabou de falar. Ele está dizendo o seguinte: abra o seu coração, fala da podridão, fala daquilo que precisa falar, abertamente. Deus não é o Deus que vai te apontar o dedo. Ele vai levar você a reconhecer o seu erro, a você pedir perdão
E aí sim, ser livre de todos os pecados. Porque a Bíblia diz em 1 João que se eu pedir perdão para ele, ele é fiel e justo para me perdoar e purificar de todo pecado. Então, a oração nos leva a uma conexão com Deus. E essa conexão é eu confessar os meus pecados, é eu retratar, é eu aprender a ser melhor. E ela vai me levar também a um relacionamento com as pessoas. Se você tem uma dificuldade de se relacionar com Deus e tem uma dificuldade de relacionar com as pessoas, Deus, ele perdoa. E as pessoas é eu ir retratar e pedir perdão. É isso que faz com que a oração se torne realmente eficaz. É quando eu abro o meu coração com toda tranquilidade. Não importa o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Dizem, se você olhar na Bíblia, o paraíso foi inaugurado com um malfeitor. Um que estava do lado direito, lá da cruz. E Jesus falou assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele momento foi reconhecimento. Naquele momento foi abrir o coração. E a oração é isso. A oração é singelezas de palavras. É você falar aquilo que você quer falar com toda tranquilidade. Você que está nos ouvindo, entenda isso. E quando você faz isso, você aciona o ponto de Deus. Quando a gente aciona o ponto de Deus, como que a gente aciona? É você ajoelhando para orar, é você colocando aqui com toda reverência e você falando com o Pai. Você aciona o ponto de Deus, dá uma sensação de alívio e de prazer. Então, ore constantemente, faça suas preces constantemente, rezas, faça tranquilo, com toda tranquilidade diante de Deus, mas entendendo o que você está falando para Deus e como você está falando para Deus. Que Deus continue te abençoando, te sustentando a cada instante, a cada momento. E falando em oração, nós vamos orar, mas antes a Salete vai despedindo aqui e nós vamos orar com vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter contribuído de alguma forma e que o Senhor abençoe sua vida. Que você possa ter essa liberdade, chegar diante do Pai, falar com o Pai tendo a convicção de que Ele te ouve. Fez diferença na minha vida, fez diferença no meu casamento. Vivi várias respostas do Senhor na minha vida. Amém. E vivo até hoje. E eu sei que Ele ouve quando nós chegamos até Ele com o coração aberto, arrependido, humilde, reconhecendo Amém. A nossa fragilidade e a grandeza dele. Amém. Vamos orar? Não importa como que você está, não importa o que está acontecendo. Feche os seus olhos agora e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, ó Pai amado, eu levo, ó Pai amado, os meus pensamentos diante do trono do Senhor, rogando, ó Pai amado, por nós aqui, rogando por esses que estão ouvindo, que a boa mão do Senhor, ó Pai amado, seja sobre essas vidas, com um alcance, ó Pai amado, do qual somente o Senhor pode fazer. Eu não sei, ó Pai amado, a situação, as circunstâncias que esses que estão ouvindo estão vivendo, mas eu sei que o Senhor sabe. E coloca as tuas mãos de cura, de restauração, de perdoar, ó Pai amado, quando pedir perdão, porque a tua palavra já diz isso. Nos ensina a chegar diante do trono do Senhor, reverenciando o Senhor, reconhecendo o Senhor, exaltando o Senhor, mas sabendo que o Senhor quer que também possamos fazer isso aqui na terra. Nos ensine, ó Pai amado, a buscar com toda a intensidade da nossa alma em oração. Nos perdoe pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Nos conduz, ó Pai amado, na nossa trajetória de vida, nos ensinando a aprender a cada dia, a cada momento, mas reconhecer a grandeza do Senhor. Que o nome do Senhor seja santificado, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja reverenciado por nós a cada instante. Por isso nós oramos, em nome de Jesus. É assim, ó Pai, que eu oro, a cada instante, a cada momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Que Deus abençoe. Até a próxima.